do livro Palavras do Coração, volume 2, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro. Lição 6. Deus é o Supremo Juiz. Amenizai os últimos sofrimentos, o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Citação no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O homem sempre se julgou o senhor da própria vida, e por um delírio julga-se senhor da vida do próximo também. Bastaria que ele refletisse melhor sobre isso, para entender que é um direito falso o de dispor da vida do seu próximo, ou mesmo por termo às suas lutas. Ao espiritista, este assunto é de profundo interesse, pois muitas vezes, embora não se declare formalmente que o próximo deva desencarnar, encontramos criaturas, mesmo no meio espírita, que julgam ser o momento adequado para que este ou aquele companheiro pare de sofrer. A lei de Deus, entretanto, ignora tais apelos e faz prosseguir sua justiça junto àqueles que sofrem, e sofrem porque procuraram resgatar suas dívidas de outras vidas. Concebamos, na nossa existência, que cada um de nós passa adequadamente pelas lutas e pelos sofrimentos de que precisa. Busquemos aliviar, busquemos cooperar, busquemos ensinar, busquemos ajudar e estimular, mas sempre guardemos no coração a certeza absoluta de que Deus é o supremo juiz para decidir sobre a continuidade ou não das lutas de cada um. Que de nossa parte saibamos respeitar a lei de Deus, para que amanhã não venhamos a chorar por tê-la desrespeitado. Que Deus a todos nos ajude, abençoe e conduza, hoje e sempre. Muita paz. Herman. Mensagem recebida em 8 de fevereiro de 1992. Quem de nós já não se deparou com algumas das situações que hoje o Dr. Herman nos convidou a refletir? Por vezes a gente se depara com aquele companheiro, um amigo, um familiar que passa por um momento muito difícil, uma doença, e acreditamos que aquele seja um sofrimento. E esse amor que nós sentimos por aquela pessoa, por vezes desejamos, ou acreditamos que já não é mais tão necessário aquele sofrimento, acreditamos que já seja a hora do término daquela situação, aceitamos até a partida daquele companheiro ou daquele familiar. E aí, na mensagem que o Dr. Herman nos fez refletir hoje, faz-nos pensar de uma forma um pouco diferente, Ele nos diz que Deus é o supremo juiz. É Ele quem determina, quem estabelece o término de todos os sofrimentos, até mesmo aqueles que aos nossos olhos parecem ser demorados, ser doloridos demais. Dr. Herman nos aponta uma leitura um pouco diferente desses momentos. Ele nos diz e nos pede para refletirmos que é exatamente através de oportunidades como essa, que aos nossos olhos é um sofrimento, mas são essas experiências que vão dando a esse companheiro que passa por esse momento a oportunidade de terminar ou de concluir o resgate de algo que ele já havia acordado no plano espiritual. Achamos que aquele momento de dor é muito demorado, mas para o espírito é uma grande oportunidade. Para o espírito,
seja talvez um passo decisivo para uma nova etapa, para uma nova jornada. E aí o nosso ponto de vista sobre a mesma situação se modifica. Ele nos alerta que até mesmo no nosso meio, no meio dos espíritas, ainda perpassam esse tipo de sentimento. O sentimento de acharmos que aquela situação já não se sustenta mais. E aí, perdemos na oportunidade de, ao contrário de estarmos vibrando dessa forma, estarmos pensando de uma forma a estimular aquele companheiro, a auxiliá-lo através da prece, momentos de reflexão, momentos de auxílio, de estímulo, entendendo que apenas aquela matéria parte, termina, digamos assim, mas o espírito imortal, esse não. Esse, através daquela experiência, por mais dolorosa que seja, é a oportunidade de uma libertação e de um ajuste com a lei de Deus, essa lei que já está impressa em nossa consciência. Então, ao contrário de nós estarmos vibrando ou pensando que aqueles momentos de dores, de angústias, são momentos em que o companheiro já tenha perdido todas as suas oportunidades, é o contrário disso, meus irmãos. Somos convidados a pensar que, através daquela situação, esse passo é dado por aquele companheiro que vive aquela experiência, mas também nós somos convidados a vibrarmos de uma forma diferente, cooperar, auxiliar, estimular, vibrarmos no bem por aquele companheiro, mas tendo a certeza, tendo a convicção, tendo a clareza que somente Deus é o juiz que determina o momento exato que toda aquela situação termina. E isso faz-nos considerar como é importante o nosso tempo, o tempo que temos, ainda que estejamos utilizando um corpo físico debilitado, ainda que estejamos numa vestimenta, por vezes, comprometida com seu funcionamento físico. Ainda que seja assim, como devemos valorizar a nossa experiência no corpo, a nossa vivência no corpo. E tudo isso vai nos servindo de pontos que nos dão uma clareza maior da nossa permanência aqui. É transitório, sabemos disso, é um momento, é transitório, é um momento de reajuste nosso com a lei de Deus, mas um momento importante, um momento de considerarmos o que estamos fazendo com a nossa experiência e como estamos vibrando por aqueles queridos que estão ao nosso lado, nas suas dores, nas suas convalescências. Um momento à frente seremos nós, esse que estaremos fazendo a nossa trajetória. Mas por hoje, somos convidados pela leitura a estarmos modificando o nosso olhar, o nosso pensamento, a nossa certeza, da nossa clareza no entendimento que somente a Deus cabe o papel de decidir verdadeiramente quando termina a nossa estadia nesse corpo que recebemos quando aqui chegamos. E isso faz-nos perceber também como devemos estar buscando sempre a nossa conexão com o plano espiritual, como devemos estar sempre buscando a nossa aproximação com esses companheiros que estão ao nosso lado a todo tempo. Ora, nos estimulando para que possamos ser esse apoio ao companheiro que hoje vive as suas dores. E ora, seremos nós que estaremos com essas dores, mas se tivermos buscado de uma maneira cotidiana, de uma maneira
próxima, de uma maneira amorosa, buscarmos essa sintonia com os nossos amigos espirituais, estaremos vivendo essa nossa experiência também de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais amena. E aí a gente vai lembrar, né, desse Deus, desse Pai misericordioso, justo e bom, que sempre está ao nosso lado e que nunca nos desampara. E se essa é uma verdade construída, consolidada no nosso coração, a gente vai entender que se aquele tempo que Ele ainda espera que eu esteja naquela condição é importante, então ela é necessária. E se ela é necessária, ela é para o meu crescimento, ela é para a minha evolução. E assim a gente vai dando passos mais firmes, mais resolutos na nossa história, na nossa caminhada, na nossa evolução. Ora, sendo aquele que apoia, ora, sendo aquele que experimenta, mas tendo a certeza da presença de Deus no nosso coração, da presença de Deus na nossa consciência, na certeza da assistência desses amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado a nos estimularmos. E assim a gente vai caminhando e vai nos aproximando. E aí tem uma outra questão que a gente sempre precisa estar relembrando, né? A transitoriedade desse momento nosso aqui na Terra. É por um tempo, a gente sabe disso. A gente sabe, é por um tempo. Por um tempo nós vamos estar aqui encarnados com um corpo físico necessário para a nossa evolução. Mas a nossa morada não é aqui. Assim como não é a nossa, é daquele companheiro. Se tivermos um momento exato, autorizado por Deus para virmos para cá, também é Ele quem decide o momento exato da nossa partida. Por isso, como o Dr. Herman nos disse, Deus é o supremo juiz. Supremo porque Ele é o detentor de todas as decisões do universo. Um juiz não porque nos condena, mas porque sabe o momento exato. E aí cabe a cada um de nós, primeiramente, nos disciplinarmos, buscarmos uma elevação, buscarmos a sintonia com os amigos espirituais, termos o hábito da prece, termos o hábito de um pensamento elevado. Segundo, porque cabe também a cada um de nós ser esse auxílio àqueles companheiros que estão ao nosso lado vivendo essa experiência, mas acima de tudo, ter a certeza que somente Deus é capaz de estar ao nosso lado para decidir o momento exato que devemos partir daqui. E assim, companheiros, a gente vai avançando um passo a mais na nossa caminhada. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.